Boa noite. Hoje, né, o tema é justiça, mas a gente, quando está dentro da doutrina espírita, é difícil falar em justiça sem lembrar da justiça divina, né? Mas como existe um tema já só sobre justiça divina, eu fiquei tentando achar coisas para falar para vocês somente de justiça. Então, não dá. É lógico que vamos ter que chegar em Deus, né? Mas a gente vai tentar aí falar um pouco sobre esse assunto, sem, pelo menos tentar sem ser cansativo, né? Então, vamos lá. O tema é justiça, e a justiça, a gente pode pensar como um conceito que vai trabalhar não um objeto, uma coisa concreta, mas é um conceito abstrato, ou seja, cada um tem o seu jeito de entender. E é difícil você aceitar que isso é certo, isso é justo. Você não pode achar que isso é justo, mas é. Para ele é. Então, o que a sociedade, a humanidade foi fazendo ao longo do tempo? Foi tentando, criar esse conceito de justiça, onde num estado de interação social, ou seja, num agrupamento, seja dentro de uma casa espírita, seja numa cidade, seja num estado, seja num país, existe um equilíbrio razoável e imparcial entre os vários interesses das pessoas, né? Um quer isso, outro quer aquilo. E esse equilíbrio tem que, assim, abranger as pessoas mais ricas quanto as mais pobres, né? As oportunidades que todo mundo deve ter. Então vocês percebem que esse conceito justiça, nós estamos muito distante dele, né? Em termos de justiça social, né? Até na justiça criminal, por exemplo, a gente sabe que se você tiver um bom advogado, você consegue coisas que uma pessoa sem um bom advogado não consegue. Então, é uma busca constante de um aperfeiçoamento nas relações sociais, né? Então, vamos pensar assim, seria um resumo, né, um fator, assim, um termo bem abrangente, um respeito aos interesses dos outros. Aí é que começa, né, eu tenho que respeitar aquilo que é importante para as outras pessoas. E normalmente, quando as coisas são importantes para nós queremos esse respeito. Mas quando é algo que interessa ao outro, por exemplo, né, tem festa na casa do seu vizinho, tem barulho, quando chega 3 horas da manhã você já está com raiva, né? Xingando porque o vizinho não desliga. Mas no dia do seu aniversário, você quer fazer também, ele fez aquele dia, também posso, né? A gente faz muito isso. Então, vamos tentar mudar isso, né? Então, vamos lá. Antigamente, as noções de direito vêm do direito romano, as nossas aqui, né? Lá em Roma, na Roma antiga, no estado de Roma, né, que era um estado. Roma não era só a cidade, né? Era um império. A justiça era representada por uma estátua de olhos vendados, ou seja, veja que a estátua tem os olhos vendados, ela carrega numa mão a espada, símbolo do quê? De poder, né? Espada, quem tem a espada comanda, né? E na outra mão a balança pesos iguais para as coisas, né? E veja que o pé dela está sobre um livro, vamos dizer assim, que seria um código de leis. Esse era o símbolo, né, da justiça no Império Romano, que é onde começa mais organizadamente esse trabalho de organização social, né? Então, os valores máximos dessa justiça seriam, todos são iguais perante a lei. Isso ninguém discorda, todos são iguais. Todos têm garantias iguais também, garantias legais iguais. Ninguém está acima da lei, né? A gente sabe que não é assim. No dia a dia a gente sabe que não é assim. Mas é uma norma, tá? E todos têm direitos iguais. Então todos são iguais diante da lei, você tem que respeitar aquela lei, e todos têm os mesmos direitos.
Então, a gente pode resumir que, sendo a justiça, o dever que todos temos de buscar a igualdade entre nós. E sabemos todos que isso ainda está muito distante de nós. Mas como começa esse trabalho de tentar unificar o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode? Né? Começa com Moisés, segundo Emmanuel. Né? Moisés traz, o Emmanuel fala das 3 revelações, ele fala, Moisés trouxe a missão da justiça. É lógico que antes de Moisés também existiram legisladores. Se a gente for procurar na Bíblia, por exemplo, vai falar lá que Abraão seguiu as minhas ordens, as minhas determinações. Né? Então Abraão vamos supor, é o primeiro patriarca, né? Vem muito antes de Moisés. Então já existia um código legal, mas Moisés também, olha, tem o código de Hammurabi, que é a famosa lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente, né? Que o código de Hammurabi é, às vezes, assim, em termos escritos, né? Em termos de encontrar algo histórico. Escrito, o código de Hammurabi é até um pouco mais antigo que o livro de Êxodo, né? Que é onde está o código penal, vamos dizer assim, de Moisés. Mas é mais ou menos por aí. Então Moisés traz essa ideia, né, de justiça. E vejam, a gente fala assim, ó, que absurdo uma lei desse tipo, né? Olho por olho, dente por dente. Ou seja, se eu te tirar um olho, você tem o direito, né, de que o meu também seja tirado. Era mais vingança que justiça isso. Mas é justiça, sabe por quê? Porque antes disso, imagina, o povo hebreu, um povo nômade, andando no deserto, não tendo um lugar fixo para ficar. Então, eles andavam e levavam o seu rebanho de cabra, de ovelha. Alguém entra, rouba um. O cara ficava no prejuízo. Então, ele se achava no direito ele achava que foi fulano, ele ia lá e não só pegava tinha tirado uma ovelha, pegava uma ovelha do outro. Ele já pegava o rebanho inteiro e se reclamasse, matava a família também. Então, vejam, não existia lei alguma. Se a gente imaginar o Velho Oeste, né? Sabe assim, mata todo mundo. Era mais ou menos assim. Então, quando Moisés impõe essa lei de Talião, né? Ou pena de Talião, que é um olho por um olho, um dente por um dente. Ele está dizendo assim, ó, quem fez um erro tem que pagar. Então é quase que uma justiça meio de vingança, mas pagar exatamente no mesmo valor. Então é um progresso. Parece ser um absurdo, mas a lei de Talião, que é essa do olho por olho, dente por dente, é um progresso na evolução da humanidade. 1500 anos depois vem Jesus, né? E Jesus, segundo Emmanuel, como sendo a segunda revelação, trouxe a insuperável revelação do amor. Mas como nós estamos falando de justiça, então Jesus fala em justiça com misericórdia. Já não é mais aquela justiça do olho por olho, dente por dente, mas uma justiça misericordiosa, onde você tenta ao menos analisar o porquê fulano cometeu tal deslize, cometeu tal equívoco, né? Você não vai simplesmente porque ele fez isso, você mata. Ele matou alguém lá numa briga, tal, mata ele, a família dele, ou mata só ele. Não, calma, não é bem assim. Jesus fala, ó, vamos devagar, vamos também olhar as intenções, o porquê daquilo. Vamos também pensar que não dá para acabar com o erro, né, com o pecado, aniquilando os pecadores, porque aí, né, não tinha ninguém aqui. Porque todo mundo era, né? Então, Jesus traz essa mensagem de amor. Vamos fazer justiça? Sim, a justiça é necessária, é fundamental. Mas é preciso que na justiça exista também misericórdia, né? Compaixão.
Então, ó, quando ele diz, se a vossa justiça não for maior, não exceder a dos escribas e dos fariseus, né, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O que ele quer dizer com isso não é uma crítica aos escribas e fariseus. Ele fala assim, ó, eles obedecem essa lei, de olho por olho, dente por dente. Eles obedecem à lei, por isso que eles são fiéis à lei. E Jesus tinha dito que não veio, assim, derrogar a lei de Moisés, mas veio dar cumprimento a ela. Mas ele vem fazer algumas assim, alterações no sentido de, ó, é para ser justiça, mas vamos fazer com misericórdia, sempre levando em consideração justiça, né? Então, tem um conto, né, de Humberto de Campos, que ele fala que tinha um rapaz, cumpridor da lei, o senhor, né, cumpridor da lei, né, do jeito que ele fala, é evangélico, porque é um cara que sempre andava com a Bíblia debaixo do braço, né, tinha presença constante nos cultos. E esse cara, como todos nós, morreu um dia, né? Bom, chegou lá no plano espiritual, achando que, por ser um cumpridor da lei, ia chegar e já ia direto para o mundo de gozo, né? Ficar deitado no jardim lá, escutando a harpa tocar, né? Achou que seria isso a vida dele. Aí, desde que ele chega lá, tem um tipo de um local assim, tipo um guichê do INSS, com um monte de gente assim. Eles mandaram ele esperar, aí ele foi atendido, né? Foi atendido né? Ele já não estava gostando. Pô, eu sou um cumpridor da lei, né? Aí o atendente falou, o senhor está aqui, o que aconteceu, né? O senhor, ele na conversa fala assim, eu estou contrariado em estar aqui, porque eu fui um fiel cumpridor da lei e tal, não sei o que, né? Aí o cara falou, o senhor era cristão? Um cristão e dos bons, praticante, ia no culto, fazia lá, não roubei, não pequei, não falei, não usei o nome de Deus em vão, todo aquele receituário que a gente conhece. E o senhor aproveitou os ensinamentos cristãos, já que o senhor era cristão, para fazer uma mudança, uma transformação? Sim, lógico que fiz isso. E começa a contar, conta toda a história. Eu vou até pegar o finzinho da história que eu marquei aqui, né? Bom, depois de tudo falar, né? Ele fala assim pro moço do guichê, né? Segundo você pode ver aí, as minhas reclamações são oportunas. Eu não era para estar aqui conversando com você, eu já era para ter ido pro lugar melhor, né? Afinal de contas, eu andei com a Bíblia nas mãos, né? O tempo todo. O funcionário falou assim, ó, o plano superior não lhe cerrará a passagem, de forma alguma. Conquanto, senhor Brandão, que era o nome do cara, a sua justiça não haja conhecido a misericórdia. Ele fala assim, nossa, mas nunca assumi compromisso sem consultar os sagrados textos. Ou seja, tudo que eu fazia baseado nos textos sagrados do Velho Testamento, do Novo Testamento, né? O atendente fala assim, ó, sim, disse, né, ele falou, você chegou até Moisés, voltará naturalmente ao corpo de carne, a fim de prosseguir o aprendizado com Jesus, né? E aí ele acrescenta, o seu curso está com um atraso, isso aí é de 1950 mais ou menos, o seu curso está com um atraso de 1900 anos. Então veja, sabe, a gente tem que dar esse passo além. É lógico, justiça sim, mas vamos trabalhar um pouco mais, né? Jesus tinha dito assim, ó, por isso que ele fala, ó, como a gente está falando da justiça de Moisés, olho por olho, né, a lei italiana, ouvistes, isso aqui está no Sermão do Monte, tá? Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo para não se opor ao malvado. Pelo contrário, ao que te bater na face direita, vira-lhe também a outra face. Ao que quiser tomar a túnica, dá também a capa. Ao que te obrigar a andar 1000 passos, anda 2000.
Pedro fala numa das suas cartas que o seu inimigo, se o seu inimigo te obrigar a andar 1000 passos, anda 2000, como ensinou Jesus. Porque nos primeiros 1000, ele vai ficar sempre olhando para você. Mas só no segundo 1000, né? 1000 passos, quer dizer, quando chegar aos 2000, é que ele vai realmente te conhecer. Então, se você é uma pessoa que está transformada, que está querendo seguir Jesus, anda os 2000 se ele te pedir para andar 1000. Então, é nesse sentido que Jesus fala assim, ó, é preciso ir além. Não dá para continuar mantendo aquela coisa de você me bateu, eu devolvo. Você fez comigo, eu faço com você. Né? É preciso ir além. O caminhar 2000 passos é isso. Você foi obrigado a fazer isso. Faz um pouco mais. Vai um pouco além. Né? Se te pedirem a túnica, dá também a capa. Não é para você ficar pelado. Não é para isso. É para você não se limitar a fazer o que é a sua obrigação apenas. Vai um pouquinho mais. Esse é o processo da nossa transformação. Nós vamos ser realmente justos quando a gente ir além do que é o nosso dever. Né? Vai ter algum daqui um tempo, vamos falar sobre o dever aqui. É preciso, além de cumprir o dever, ir além um pouquinho. É os 2000 passos que a gente está falando. Né? Um exemplo da justiça que Jesus veio trazer está no Evangelho de João, que é o famoso caso lá da mulher, a mulher que foi pega em adultério. Né? Trouxeram a mulher até Jesus, né? Jogaram ela na frente dele, os escribas e fariseus, e falaram para ele: a lei de Moisés manda apedrejar até a morte a pessoa, é lapidação que chamava, né? A pessoa pega em adultério. E o Senhor o que diz? Ou seja, queriam pegar no pé dele, né? Queriam fazer com que ele escorregasse. Ele demora um tempo, né? Aí ele levanta e fala: não mandou ninguém fazer nada. Aquele que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. O que ele fez nesse momento foi falar assim, ó, olha para a tua consciência. Para de ser aquele que só segue aquilo que é interessante. A lei manda, mas a lei manda não roubar, e muita gente aqui rouba. A lei manda não trair, e muita gente que trai. Então, aquele que não tiver nenhum erro, nenhum pecado, pode começar atirando a pedra. E João, o evangelista, fala que começaram a se retirar, jogando as pedras no chão, dos mais velhos para os mais novos. Ou seja, quanto mais você viveu, mais erros você tem. Mais consciência desses erros você também tem. Então, essas pessoas começaram a jogar a pedra no chão e ir embora. Por quê? Porque eles sabiam. Então, essa é a proposta que Jesus vem trazer de justiça para nós. Muito diferente do bateu, levou. E quão distante nós estamos disso ainda, hein? É preciso que a gente tenha essa lucidez. Nós estamos muito distantes disso. Né? Então, Emmanuel fala assim, ó, no padrão de Jesus, a justiça não agrava, né, não aumenta os problemas daquele que errou, do devedor. Reconhecendo-lhe, ao invés disso, as necessidades que o recomendam à compaixão, sem furtar-lhe as possibilidades de reajuste. Então veja, na justiça de hoje, na justiça dos homens, né, num país mais desenvolvido, o preso, ele não é chamado de preso, de presidiário, ele é chamado de reeducando. Ou seja, qual é o objetivo de tirar o cara do meio social? É lógico, é uma punição, mas ao mesmo tempo que é uma punição, o objetivo é dar uma profissão para ele, é ensinar ele coisas melhores, para que ele, quando sair da punição, há 5 anos, não sei quanto for, ele possa ser reinserido na sociedade e viver de acordo. Então, nossa justiça atual tem esse objetivo. É lógico que não consegue, nós estamos distantes disso ainda. Mas então, veja, essa é a proposta que nós estamos querendo trazer de justiça aqui hoje. Uma justiça com compaixão, com misericórdia. Emmanuel falou que
Moisés trouxe a missão da justiça e Jesus, né, veio falar do amor. E o Espiritismo traz a tarefa, né, da verdade. Então, o que seria a verdade sempre em relação à justiça? Esse é o tema. O que seria a verdade? Vamos tentar assim, buscar dentro da codificação espírita informações sobre isso. Certo? Então, questão do Livro dos Espíritos, 275. Como se pode definir justiça? Boa pergunta. Concorda comigo? Boa pergunta, né? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos outros. Então, veja que a resposta não é a justiça consiste em devolver na mesma intensidade a ofensa recebida. Né? Não é essa. O objetivo é de respeito ao direito alheio. Agora, vocês imaginam que se todo mundo respeitasse o direito dos outros, não existia crime, não existia nada, né? Pronto. Então, veja, ela vai no cerne da questão, no alicerce. Se todo mundo respeitasse os direitos, precisava ter guarda de trânsito se todo mundo respeitasse a lei de trânsito. A gente sabe que, eu me enganei, entrei numa contramão, mas se não tiver ninguém olhando, eu saio, né? Então é assim. Então, se a gente respeitasse os direitos, não precisava de mais nada. Né? Lá no Evangelho, Jesus define essa lei de justiça dessa forma. Como quereis que os homens vos façam, da mesma forma fazei vós a eles. Então, não é assim, como você quer ser tratado, trate os outros. Não é trate os outros como você foi tratado. Não é isso, hein? Porque aí, se você for maltratado, você tem o direito de maltratar. Não, então não é isso. Ora, ninguém quer ser maltratado, quer? Então, como você quer ser tratado, trate também os outros. Então, e você sempre vai querer para você o melhor. Né? Você quer isso até para os seus entes queridos? Então, pensa que Jesus vem trazer uma mensagem onde ele fala assim, sim, é preciso que haja justiça. Mas essa justiça não pode ser muito rígida, muito dura. Ela tem que ter acoplada, unida a ela o amor. O amor, né? Veja, esse sentimento de justiça também está isso no Livro dos Espíritos. É uma coisa natural, é uma lei natural, uma lei de Deus. Justiça é lei divina. E então, você quer ver como todo mundo tem noção de justiça? Vamos imaginar uma coisa. Agora, começa a passar um carro aqui correndo, aquele com o escapamento aberto, vira ali, desce correndo aqui e a gente fala, uma vez só. Todo mundo fala, nossa, né? Dali 5 minutos passa de novo. Você já fica irritado. Na terceira, mas ninguém vai fazer nada com esse cara tá correndo. Eu estou mentindo? Ninguém pensa assim? Aqui todo mundo, não, deixa ele, cuidado, né? Não, todo mundo pensa nisso. Quarta vez, fala, mas o que a polícia está fazendo aqui? Não multa esse cara, né? E a gente, eu garanto que se perguntar para todo mundo aqui, vai ter o mesmo pensamento. Nossa, onde está a polícia, a lei que não faz esse cara parar? Então, parou aí, corta essa, muda agora um pouquinho só. Está acontecendo a mesma coisa, só que aí esse cara passa aí, atropela alguém. A opinião mudou, continua sendo ele. Só que aí nós saímos lá fora e ele é o meu filho. Mudou, não mudou? Mudou. Até vocês podem não achar nada ainda, continuam achando a mesma coisa, bem feito, não sei o que, não sei o que lá. Mas é o meu filho. Aí, mesmo que eu fale, não, agora eu não posso voltar para trás, né? Ele está errado, mas eu vou tentar arrumar um advogado para tirar ele da enrascada. Eu vou ver se ele for pegar uma pena de 1 ano, eu vou ver se muda para uma pena pecuniária, né? Paga uma multa para não ir preso. Eu vou fazer o que for possível e até o que não for muito honesto para evitar que ele vá preso, por exemplo. Não é assim? Então vejam, o que faz com que a gente, cada um de nós, entenda a justiça de uma maneira um pouco diferente, é porque quando ela diz respeito aos outros, a gente é extremamente correto. É isso, é preto, é preto, é branco, é branco. Mas
Mas quando envolve as nossas paixões, os nossos próprios interesses, a gente sempre tem um mais, porém, contudo, né? A gente dá uma pisada no freio. Isso é muito interessante. Então, o nosso conceito de justiça ainda está muito ligado aos nossos próprios interesses. Isso não estou falando aqui assim, especificamente de ninguém, é lógico. Todos nós. Né? Então, precisamos estar atentos para isso, tá bom? Né? Quando Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo que julgais, sereis julgados, e com a medida que medis, sereis medidos. O que ele queria dizer é o seguinte, cuidado, gente. Porque o cara que estava passando de carro aqui pode ser alguém muito querido ao seu coração. Vai ver que ele brigou com a namorada, pegou o carro seu sem autorização, está fazendo essas barbaridades aí para chamar a atenção de alguém. E aí sai o problema lá e veja, a porta estava fechada, nós não sabíamos quem era. Passa tão correndo que não dá para ver, só eu estou olhando e não vi quem é. É meu filho, mas eu não estou vendo. Né? Então, cuidado com os julgamentos. Né? Por isso que é importante você olhar, analisar cada situação. Isso é correto, isso não é correto. Isso sim, isso é muito útil. Mas julgamento de Jesus não é analisar. Julgamento de Jesus é condenar. Isso está errado, isso está certo. Seja quem for. Mas se for com meu filho, olha, está certo, mas vamos ver se dá um jeito de mudar aqui a situação. Então, cuidado com os julgamentos. A gente pode cair do cavalo com eles, né? Agora, a gente está falando de justiça, né? E quando nós nos sentirmos injustiçados? Né? Ó, eu estou fazendo, até agora, falei de justiça e avaliei, assim, ó, eu estou meio que de fora analisando. Isso é certo, isso é correto. E quando você se sentir injustiçado, você se olhar no espelho e falar, fulano não podia ter feito isso comigo, né? Aí o Emmanuel tem uma receita, sempre ele tem uma receita boa. Ele fala assim, ó, quando isso aconteça, embora a frase de louvor e encorajamento partida de outros, dos nossos amigos, né, em nosso favor seja sempre uma bênção, saibamos perseverar em nosso trabalho com o bem e pelo bem de todos, até daquele que está fazendo a injustiça com a gente. Reconhecendo que há muitas situações na vida em que nos cabe atender com segurança à exortação do apóstolo Paulo. Paulo diz assim, numa das cartas que ele escreve para os romanos, a fé que você tem-na em ti mesmo diante de Deus, perante Deus. O que ele quer dizer com isso? Quando a coisa estiver preta para o seu lado, lembra, certo? Você foi injustiçado. Né? Falaram uma coisa que você fez uma coisa que você não fez. E aquilo está acabando com a tua vida. Né? Pessoas já viraram a cara, o seu nome está sendo falado em tudo quanto é boteco de maneira mais, sabe, baixa possível. Né? Tem fé em Deus. Se você confia em Deus e a sua consciência está tranquila, fique em paz. Você muito provavelmente, se você confia em Deus, aquilo que está te acontecendo tem uma motivação. Pode ser o resgate de um débito passado. Você fez aquilo que estão falando, você fez. Não nessa encarnação. Você fez lá atrás. Então, de alguma forma, alguém inventou essa história, mas que, se você pudesse olhar a sua vida pregressa, a carapuça serviria. Naquele momento não serve. Mas se você confia em Deus, pensa que se está acontecendo, é porque é para o seu bem. Mas, nossa, falarem mal de mim, inventarem histórias de mim é bom? Talvez seja. Para que você perceba que você não é o máximo. Não é, como diz aquilo, né, a última bolacha do pacote. Você é uma pessoa que já errou muito. E se não cometeu aquele erro de que você está sendo acusado, pode ter certeza, você tem muitos outros que ninguém ficou sabendo. Desta própria encarnação, hein? Que tá lá, debaixo do pano, amoitado lá, que ninguém sabe. Então, a fé que você tem em ti mesmo diante de Deus. Ou seja, no fundo, não é entre você e a sociedade, entre você e
É tudo entre você e Deus. No fundo é isso. Tá? Quando você desencarnar, você vai prestar contas à sua própria consciência, que é Deus em nós. Né? Então pronto, no fundo é entre você e Deus. Por isso Jesus disse, buscai primeiro o reino e a justiça. A gente aprende aqui no centro que o reino é uma coisa interior. O reino de Deus está dentro de nós. Todas as parábolas que falam do reino de Deus falam sobre uma pérola dentro da ostra, um tesouro escondido dentro da terra, e por aí afora, né? O fermento dentro da massa. Então o reino de Deus sempre é colocado dentro. Então nós já sabemos disso aqui. O reino de Deus está dentro de nós. Mas a justiça, ela só se vai se revelar nas nossas ações em relação àqueles com quem a gente convive. Então, o reino busca o reino, ou seja, trabalha o seu interior para que a sua ação na sociedade seja uma ação correta, seja uma ação... Não há conexão justa, com a internet, né? agora porque você está no modo avião. Modo avião, agora... Mas não tem nada não, só que é vermelho. Então, gente, dentro da doutrina espírita nós temos, assim, basicamente, em em vários momentos, mas falar de justiça está na terceira parte das leis morais, a última lei moral, né, o capítulo 11, da terceira parte do Livro dos Espíritos, onde fala da lei de justiça, amor e caridade. Tem que falar assim, a lei de justiça, amor e caridade. Não pode falar lei de justiça, vírgula, a lei de amor, não. É uma lei só, lei de justiça, amor e caridade. A gente já até falou sobre ela aqui um dia, né? Essa lei, né, ela, além dela, na doutrina espírita, nós vamos ter a famosa lei de causa e efeito, que é a lei de justiça, que eu falei que não queria falar, divino. Né? Por quê? Todo efeito tem como uma situação que foi gerada anteriormente. A causa é sempre anterior ao efeito. Você não sofre porque Deus quer que você sofra. Você sofre para se redimir ou para se aprender, vamos dizer assim, alguma coisa que você fez errado antes disso. Então, toda causa traz a sua consequência. Toda consequência tem uma causa anterior. Então, vamos falar um pouquinho das duas. Na lei de justiça, né, a gente pode dizer assim, que a justiça vai se aperfeiçoando no amor, enquanto o amor vai se expressar na caridade. Né? A justiça, quanto mais amor eu tiver, vai ser a mais perfeita possível. E quanto mais amor eu tiver, mais caridoso eu serei. Né? Então, é bacana você pensar nisso. Então, a lei de justiça, podemos resumir dessa forma, né? E vamos pensar assim, ó, a justiça, e a gente aprende que a justiça tem como base, como pilares, né, três, que é o lema da Revolução Francesa, né? Igualdade, liberdade, fraternidade. E a caridade? Ainda ele põe, ó, como entendia Jesus. Tem como pilares, né, a benevolência, a indulgência e o perdão. Né? Então, ó, justiça e caridade, dessa forma entendida por Jesus, são instrumentos do amor. Né? Pois é ele, o amor, que governa o mundo, que dirige a vida. O amor dirige a vida. Nesse livro aqui, Leon Denis, né, tem um capítulo que ele fala que chama O Amor. E ele define, né, assim, ó, o amor é a celeste atração das almas, nós aqui, mas também dos mundos. Mercúrio com Marte, com Terra, com Júpiter, com o Sol. Né? Ou seja, tudo é regido pelas leis, uma lei só, a lei de amor. Então, a lei da gravidade é uma lei de amor. As leis físicas são leis de amor.
As leis morais são leis de amor. Né? Então, a almas e dos mundos, a potência divina que liga os universos, né? Governa esses universos e fecunda, ou seja, que cria. O amor é quem cria, Deus. Né? O amor é o olhar de Deus. Para não definir Deus, o amor é o olhar de Deus. Então, Leon Denis é poético, né? É bonito. Né? Então, quando ele fala dessa forma, você percebe que é realmente o amor quem governa o mundo. Né? Com relação agora à lei de causa e efeito, que a gente queria comentar os dois, né? A gente precisa começar a entender, às vezes, de forma diferente. Vamos lá. Ó. Essa passagem do Evangelho de João. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado, erro, é escravo do pecado. Sem problema. Né? Todo aquele que Não há comete conexão erro, com a internet agora porque você é está no escravo modo avião. desse erro. Ou seja, quando você teve um deslize, esse deslize vai precisar de alguma forma ser encarado, ser enfrentado por você até que você resolva esse problema. Então tudo é assim, tudo é assim. Então, ó, justiça. Errou, vai ter que reajustar, vai ter que se acertar. Né? Aquela passagem de quando Jesus foi preso, né, e Pedro tirou a espada, cortou a orelha do soldado. Né? Da mesma forma que Pedro ergueu a mão e cortou a orelha, Jesus também ergueu a mão e curou, pôs a orelha de volta no soldado, curou, na hora. E aí ele disse, né, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada irão morrer, irão perecer, né, pela espada. O que ele quis dizer com isso? Que as nossas ações têm consequências. Ele não quis dizer que, porque se ele fosse dizer assim, ó, quem matou pela espada vai um dia morrer pela espada, ele não falou isso. Porque se fosse assim, aqui, né, se fosse olho por olho, né, todo mundo era cego de um olho, todo mundo, fosse dentro por dentro, todo mundo era banguelo. Nós tivemos, vamos por, nas últimas 400 encarnações nossas, muitos erros, matamos muita gente. Vamos pensar que matamos muita gente só com arma branca, espada, faca, né? Então, se cada um que a gente matou em 400 encarnações, se a gente precisasse morrer de novo de mesma forma, nossa, estava enrolado, né? Ia ser mais 250 encarnações só morrendo, morrendo de facada. Não dá certo. Jesus não quis dizer isso. O que ele quis dizer é bem diferente disso. Ele quis dizer que existe justiça no mundo. Né? E da mesma forma que você age de maneira equivocada com alguém, você vai sofrer as consequências dessas ações. Mas ele não falou que 10 vezes você matou pela espada, 10 vezes você vai morrer pela espada. Ele não fez essa comparação. Né? Veja, ele falou assim, ó, porque aquilo que o homem semear, isso também colherá. Isso é justiça. Então, ó, a gente falou isso aí e falou assim, ó, todo mundo conhece aquele ditado, né? Quem semeia vento, colhe tempestades. Veja que a nossa mente doente vai sempre para um lado negativo, né? Mas tem um ditado que fala, quem semeia rosas sem tirar o perfume delas para sempre? Tem esse ditado? Não tem, né? Tá vendo? Mas é assim, não é? Se você planta rosas na sua casa, o perfume vai estar lá, né? Só que não tem esse ditado. Porque a nossa mente doente vai olhar sempre para o negativo, para o lado negativo das coisas. Mas isso é justiça também. Você semeia flores, você colhe perfume. Né? Ó, essa aqui é a mais bonita. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. E tudo que desligardes aqui terá sido desligado no céu. Mais ou menos assim, você cometeu erros aqui na terra. Quando você chega lá, todos os erros que você cometeu aqui estão lá, luzinhas acesas. Olha o que você fez, olha o que você fez, sua consciência vai te acusar. Mas aqui, quando você fizer um gesto de amor,
apaga um monte de luzinha, de um monte de erro que você fez lá. Você, por exemplo, traiu várias pessoas. Quando aqui você tem a oportunidade de trair uma outra encarnação, seja quando for, e você, pelo contrário, não, você é fiel àquelas pessoas, então muitos dos seus erros estão sendo já apagados. Por isso que não é olho por olho, dente por dente. Um ato de amor aqui cobre a multidão dos pecados. Foi isso que Pedro disse para nós. Um ato de amor cobre vários erros que você cometeu. Por quê? Porque muitos dos nossos cobradores, vamos dizer assim, estão olhando para nós hoje aqui. E se você está tendo uma conduta diferente daquela que você tinha antes, quer dizer que você se transformou. Então, aquela pessoa de quem ele tem raiva, ela não existe mais. Então, para que manter aquela raiva? Apaga-se. Acabou. Né? Muitas vezes, a pessoa que você ajuda aqui é uma pessoa querida ao coração de quem você prejudicou lá atrás. Apagam-se as mágoas, os rancores. Então, que a gente possa ter essa consciência que justiça não é só enfrentar um tribunal onde vão ser analisados os nossos erros. Justiça é também você colher os bons frutos, né, os doces frutos das suas ações do bem. Isso também é justiça. Então, vamos olhar a justiça por esse enfoque. Então, vamos tentar ser cada vez melhores, porque tenham a certeza, Deus é justo, é soberanamente justo e bom. Ele só quer que você se transforme, que você fique melhor. Ele não quer que você sofra pelos erros do passado. Então, se ele é justo, esse único gesto de amor que você tiver pode estar apagando muitos dos teus erros. Então, que a gente possa levar, né, essa noção mais branda, mais doce da justiça. Não só com um enfoque negativo de pagar penas. Justiça é pagar pena. Não, justiça também é colher os frutos do seu esforço, do seu trabalho, da sua perseverança no bem. Certo?